Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso último seminário da J2, né? A última noite de seminário, porque hoje nós vamos ter duas apresentações, né? Apresentação sobre a imaginação ativa, que é um tema muitíssimo interessante. A imaginação ativa, ela é uma técnica excelente para nós trabalharmos no nosso consultório, e pode, inclusive, estar adaptando ela para várias outras técnicas, igual, por exemplo, eu utilizo a imaginação ativa com a hipnose, que dá muito certo, né? E, com certeza, vocês podem utilizar a imaginação ativa até mesmo no processo de associação livre e assim por diante. Então, nós vamos ouvir agora esse grupo, composto pela Amanda, pela Denise, Gilda, Renata e Robson, que vão estar falando sobre esse tema, tá bom? Meninas, é com vocês, agora podem começar. Então, boa noite a todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui nesse segundo seminário, né? Nosso último trabalho aí para encerramento do nosso curso, né? Com temas bastante relevantes. E hoje, então, dois temas que acredito que para o Jung eram temas muito importantes, né? Ferramentas das quais ele se utilizou, né? Tanto para o seu autoconhecimento como para estruturar toda a sua teoria. O nosso tema de hoje é a imaginação ativa. Nós utilizamos este livro que vocês estão vendo aí na tela, né? O livro se chama Imaginação Ativa. Ele foi um livro escrito por Robert Alex Johnson. Robert Johnson, ele escreveu esse livro como um livro de trabalho interior, para que a própria pessoa, né, usasse dos sonhos e da imaginação ativa para acessar os conteúdos do seu inconsciente. Então, ele vai ensinar, né, as etapas para que a pessoa realize isso. No nosso trabalho, nós vamos abordar apenas onde ele coloca etapas para a imaginação ativa, né? Nós não vamos falar sobre os sonhos, porque é o próximo grupo, né? Esse livro dele tem 3 partes. Na primeira parte, ele faz uma introdução, que a Denise e o Robson vão colocar, né? Dizendo aí o que é o inconsciente, como, né, o inconsciente se manifesta na nossa vida. E na segunda parte, ele fala desse trabalho com os sonhos, que nós não vamos abordar. E a terceira parte do seu livro, ele fala, então, da técnica, né, da imaginação ativa. Tá bom? Então, agora a Denise vai trazer para a gente a sua fala, e aí a gente vai construindo esse aprendizado, né, em cima aí dessa forma brilhante, né, de se desenvolver e de acessar os seus conteúdos inconscientes, que é a imaginação ativa, como o próprio Lúcio estava falando aí, né? É uma ferramenta por excelência, uma das preferidas do Jung, né? Olá, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho da imaginação e um pouquinho do inconsciente e do consciente. Então, o inconsciente, ele se manifesta de diversas formas, né? Então, através de momentos de euforia, momentos de raiva, momentos, às vezes, que a gente até se desconhece, né? Momentos que a gente tem atitudes que a gente, às vezes, até fala, nossa, como que eu agi dessa forma, né? Parece que nem fui eu que agi dessa forma. Momentos também que às vezes estamos ali fazendo algum deslocamento no trânsito, e aí de repente a gente chega num determinado local, só que aí a gente não se recorda quando a gente passou em determinado sinal, se esse sinal estava aberto, se esse sinal estava fechado. Então são momentos ali que o inconsciente ele vai se manifestando ali no nosso dia a dia, na nossa vida. O inconsciente ele é um universo maravilhoso. Ele é cheio de energias boas, e aprender a ir até ele, entender as suas mensagens, é uma forma de nos conhecer, é uma forma de encontrar o desconhecido que há entre nós. Então, ou seja, o consciente, ele se comunica com o inconsciente através de quê? Através dos sonhos e através da imaginação ativa.
Jung, ele diz que aprender a linguagem simbólica do inconsciente nos traz uma vida mais rica. Então, Jung destaca a importância de conhecermos, né, de aprendermos a conhecer esse simbolismo dos sonhos, né, que vai ser falado por outro grupo, e conhecer também essa imaginação ativa para que possamos ter uma vida bem melhor, né, conhecendo mais sobre nós. E aí ele fala também que o distanciamento do mundo interior causa um sofrimento psicológico. Então, ou seja, quanto mais afastados de nós estivermos, mais sofrimento interior nós teremos. Então, para Jung, o inconsciente ele é a fonte criativa de tudo que evolui. Para a mente consciente, a fonte verdadeira de toda consciência humana. Então, para Jung, tudo que vem para o nosso consciente, a fonte é o inconsciente. Então, ou seja, ele é a grandeza humana, ele é a fonte de toda a grandeza humana. Então, quem não trata, né, quem não conhece o seu inconsciente, para Jung está fadado a ter grandes neuroses, né? Então, ele até fala no livro que quem não conhece, quem não vai ao seu inconsciente por vontade, quem não conhece seu inconsciente por vontade, é obrigado a tratá-lo, a conhecê-lo através das neuroses, né? E também, né, ele diz que esse conhecimento também não é só para se tratar neuroses, mas também como fonte de renovação, de conhecimento, de força e de sabedoria. Também ele atribui, né, as neuroses, o vazio, a falta de significado da vida moderna, são resultados do isolamento do ego em relação ao inconsciente. E, né, as meninas vão falar mais especificamente sobre a imaginação ativa nos próximos slides. O arquétipo e o inconsciente, né? Nós aqui trazemos o conceito, né, que revelam-se e identificam-se por meio de símbolos, nos sonhos, rituais, padrões, culturas e imaginação das pessoas. Relaciona a padrões preexistentes na psique individual e coletiva, né? São símbolos e figuras em nosso inconsciente. Os arquétipos, eles surgem nos sonhos e correspondem com exatidão à imagem que tem aparecido nos mitos e na arte, também na religião, vindas de tempos e lugares de que pessoas que sonham, que não poderiam ter nenhum conhecimento, nenhum contato com aqueles padrões, né? São padrões guardados na memória do inconsciente das pessoas e que também determinam o modo como ela irá pensar e se comportar. Tem uma característica de universalidade, né? Os símbolos e as figuras dos arquétipos possuem significados universais. Não precisam ser transmitidos pela cultura ou literatura, ou muito menos pela arte, ou pela migração, né? Ela desponta naturalmente do inconsciente para se fazerem presentes nos sonhos, ou nas visões, ou na imaginação de um indivíduo, em qualquer tempo e lugar. Seu simbolismo desperta também semelhantes e levam a comportamentos também igualmente semelhantes, que surjam penetrando a vida de um indivíduo ou de uma cultura. Pode passar para o próximo. Os arquétipos se relacionam aos tipos, no sentido de um traço característico de personalidade humana ou de um conjunto de qualidades que pareçam surgir juntas e que se repetem espontaneamente em modelos identificáveis. Os tipos são característicos pelos traços de personalidades e padrões de comportamento do inconsciente. Jung cita algumas figuras literárias, como a donzela virtuosa, o guerreiro corajoso, a rainha gentil, como modelos de arquétipos,
que são figuras que fazem referência ao tipo de arquétipo, como a coragem do herói, o sábio, né, o velho sábio, entre outros. É importante também destacar que os tipos de arquétipos não são listados de maneira exata, ou seja, não existe uma definição limitada, né, uma quantidade certa. Por isso não é possível, inclusive, limitá-los, né? Tem infinitas possibilidades. Eu complemento com alguma característica do arquétipo, que a imagem trazida pelo arquétipo como uma marca, um modelo, né? O tipo, o imago Dei, né? A forma ideal, o modelo inicial preexistente de imagem, né? Enfim, são como traços de personalidades existindo potencial dentro de nós. Existe esse potencial dessas imagens dentro de nós. A imagem primordial que existiu na mente do primeiro homem, a origem do tipo. E porque, trazendo esse primeiro homem, que logo em seguida, nos próximos slides, nós vamos nos referir a ele, a origem do tipo, a matriz do tipo, a chapa a partir da qual a página foi impressa. São imagens primordiais que formam o modelo biológico, segundo o qual nossa estrutura psicológica básica é formada. São padrões naturais, modelos, tudo isso referindo ao arquétipo. São padrões naturais, modelos básicos que determinam nossos papéis instintivos, os nossos valores, comportamentos, capacidade criativa e forma de perceber, sentir e raciocinar. Eu acrescento mais uma questão que não está no slide, que é a imagem do inconsciente. Nem todas as imagens do inconsciente são arquétipos. Dentre essas imagens, tem as formas de energia, que se apresentam como imagens em nossos sonhos. Existem arquétipos, mas a maioria dessas formas não correspondem aos modelos universais dos arquétipos. São simplesmente sistemas pessoais de energias de quem sonha. Um exemplo são sentimentos, atitudes, valores, personalidades completas e complexas, né? Determinar se estamos ou não tratando um arquétipo em um sonho é questão de sentir quando algum padrão ou instinto humano universal está por detrás da imagem, ou de reconhecer um símbolo como uma daquelas imagens primordiais que evidenciam as características humanas que se encontram em todos os lugares e que não estão ligados a um tempo ou às leis do tempo. E concluindo, ao sonharmos com algumas figuras ou símbolos, cabe a cada indivíduo em seu inconsciente compreender a ligação da figura com seus próprios sentimentos reais. Os arquétipos são nosso inconsciente diário, manifestado em nosso comportamento e sentimento. No sentido estrito, não são forças, mas sim modelos preexistentes que dão forma típica às forças dentro de nós. São combinações ricas de uma infinidade de arquétipos que são potencialidades que permanecem no nosso inconsciente. Podemos partir para o próximo. Conflito e a unificação do credo em uno. As questões que normalmente são provocadas ou deixadas de lado, né, são os diálogos entre os elementos do inconsciente e da consciência. Do inconsciente e da consciência. Isso. São questões que normalmente são provocadas ou deixadas de lado. Podem ser complexas ou profundas. O diálogo entre os elementos do consciente e do inconsciente, que sempre traz os aspectos do conflito, dos conflitos interiores, no caso, acerca de valores, anseios, crenças, modo de viver, conduta, lealdade. Independente dos enfrentamentos ou não, os conflitos estão lá a qualquer forma. Partindo do princípio de que todos temos conflitos internos, os sonhos revelam nossos conflitos de uma maneira que somos forçados a encará-los. A imaginação ativa traz os conflitos para a superfície, deixando-os
à amostra, né? A personalidade do conflito, a nossa personalidade está constantemente em conflito de interesse e necessidades. Exemplo, qual estilo de vida seguir, qual dever, né, que devemos, enfim, as obrigações. A maior parte das pessoas não consegue encarar os conflitos interiores, apegando-se aos preconceitos e egos, reprimindo as vozes do inconsciente, preferindo não saber e não encarar a realidade. Próxima. E como solucionar os conflitos? Tem o credo de Nicéia, mas não vou falar dele agora, não. Enfim, vou continuar aqui. Existe o que se chama de credo de Nicéia, ou credo em um Deus único, né? O conceito trata-se de uma oração religiosa. O significado dessa oração tem a essência de que todos nós vimos de um só Deus e para lá retornaremos. O princípio de que todos têm a mesma fonte nos ampara e nos encoraja ao debate, a debater com o nosso conflito interno. Nela se afirma que a existência de um sujeito, uma só fonte, um começo, uma unidade na qual toda a multiplicidade da vida emana e para a qual retornará, uma vez que sentimos este princípio, sabemos que não importa os conflitos e desafios que encontramos, não importa as confusões e choques que temos dentro de nós. Então, nós temos uma confiança aí. Não está aqui no slide, mas eu vou fazer um comentário sobre o caminho para a consciência, né? A unidade primordial, né? O caminho para a consciência começa quando aprendemos a quebrar a unidade primordial da nossa inconsciência original. E aí citamos Adão, né? Adão e Eva ali. Adão no Jardim do Éden, como Adão, né? Nós aprendemos a nos ver como unidade distinta dos demais do mundo. Adão estava no paraíso, ali em comunhão com Deus, e ele resolveu ganhar o mundo, entender, sair atrás de uma consciência. Aprendemos a dividir o mundo em categorias e classificar. Isso que Adão fez, né? Começamos a separar Adão e Eva, ter a coragem de fazer essa separação, de encarar os opostos, não só como fenômenos externos, mas nossas próprias personalidades e características que parecem bons e que parecem maus, as coisas que nos apavoram e as que nos confortam, aquelas que nos dão segurança e aquelas que nos ameaçam e nos diminuem de alguma forma. Chegamos à autoconsciência, assim, agindo dessa forma, encarando, em um sentido que nós mesmos, como indivíduos desgarrados do rebanho, o ego nos permanece em imagem inconsciente coletiva. O que você quer aí, Arthur? Vamos falar um pouco sobre essa dualidade, coisa muito rápida. São diversas questões de conflitos da existência, qual caminho seguir, já falamos, escolhas entre o bem e o mal, seguir o desejo ou o dever, né? Dentro de nós, degladiam vozes, como já foi dita, masculinas e femininas, dever ou desejo, o bem ou o mal, estar esta ou aquela, seguir a cabeça ou seguir o coração, né? E aí trazemos essa curiosidade, né, da psicologia e da filosofia chinesa, Yin Yang, exatamente referindo-se ao masculino e o feminino. Estas palavras revelam a divisão contemporânea do mundo em pares opostos dentro de nós. Refere-se ao masculino em movimento, ativo, duro, quente, seco, à luz, né? E o Yin refere-se ao feminino, o que está em repouso, receptivo, macio, frio e escuro. Na psicologia junguiana, usa esses termos para
expressar a experiência psicológica humana da dualidade. Todos temos dentro de nós aspectos que são completamente opostos. Os antigos sábios ensinaram que o domínio dessa realidade total é alcançado mantendo os pares dos opostos em equilíbrio. O equilíbrio só vem quando se dá a ambos os lados aquilo que lhe é devido. De acordo com os sábios antigos, a sabedoria é adquirida por deixar o yin predominar quando chega a sua hora e deixar o yang se expressar quando for sua vez. E esse trabalho interior de conflito, antes de chegarmos na conclusão, de conflito e a dualidade, a unicidade fundamental, o self unificado, né? O trabalho interior como experiência prática, né? Nos mostra que podemos alcançar o conflito e a dualidade, colocando-nos corajosamente no meio das vozes que se debatem e encontram o caminho através delas. Não podemos encontrar nosso sentido de unidade primordial cancelando nossa consciência e nos refugiando na inconsciência do animal. Nessa tarefa, nossa tarefa, aliás, é encontrar a unidade fundamental e o significado da vida, sem sacrificar a consciência do nosso pluralismo, o sentido de nós mesmos como seres distintos e individuais. O cosmos está dividido em céu e terra, e porque o céu e a terra dialogam, e aí vem a coragem de encarar esses conflitos, e lembrando, o céu e a terra, porque eles dialogam, que o universo produziu um Cristo, o universo produziu um Buda, produziu um Maomé e os profetas. Cada um deles carrega o arquétipo do self unificado e a mensagem que os muitos são, na verdade, um só. Então, entendemos, e na conclusão aqui, eu mudei um pouco a conclusão graças ao que foi dito, e podemos concluir que, graças aos conflitos da nossa vida, e a nossa boa vontade para enfrentá-los, melhor dizendo, e chamá-los para um diálogo construtivo, que crescemos, e a imaginação ativa, por sua vez, é a magnífica linguagem para alcançar a consciência. E é isso. Para finalizar. Então, gente, nós vamos dar continuidade e vimos aí o Robson colocando, né? Como a nossa personalidade, a nossa mente vive os conflitos, né? A Denise também colocou a presença do inconsciente coletivo na nossa vida, até mesmo sem que nós percebamos, né? Às vezes um sentimento, um desconforto, uma reação abrupta a alguma coisa, né? Algo dispara em nós esses complexos e a gente reage de maneira que a gente nem imaginava, e muitos conflitos, como o Robson colocou, o bem, o mal, o que eu devo fazer, e nós vamos vivendo dessa forma. Mas existe uma maneira de termos acesso a essas informações que estão ali no nosso inconsciente, a essas mudanças que seriam necessárias para viver melhor. Então, para que nós nos tornemos essa pessoa melhor, essa pessoa capaz de viver em equilíbrio, nós precisamos acessar aí o nosso inconsciente. Nós precisamos ver de perto esses conflitos. E, então, o que nós faremos, né, para ter acesso a essas coisas, né? Jung nos aponta, e o Robert Johnson, nesse livro da imaginação ativa, também nos aponta. Existem vários caminhos. Todas as técnicas que foram apresentadas aqui, como a caixa de areia, como análise do desenho, análise das mandalas, todas essas
essas técnicas, né, essas ferramentas junguianas, elas nos trazem essas informações. Mas existe duas por excelência, né, que elas vão nos mostrar exatamente aquilo que está dentro da nossa alma e que está precisando sair, né, que quer se mostrar, que quer ser conhecido, né? E essas duas, então, essas duas técnicas seria a análise dos sonhos e a imaginação ativa, né? Então, através dessas duas formas, nós temos acesso a esse conteúdo do nosso inconsciente, tão importante para a nossa vida, para o nosso equilíbrio e para viver melhor, né? Para viver melhor conosco mesmo e principalmente para nos relacionar com os outros, né? Porque o processo de individuação, ele vai culminar exatamente, né, nesse equilíbrio, quando nós conseguirmos reconhecer e integrar a nossa sombra, quando nós conseguirmos equilibrar o nosso ânimos, né, nós mulheres, ou a ânima, e quando nós conseguimos realizar esse casamento, né, alquímico, quando nós conseguimos ser uma pessoa total, né, juntando aí a nossa razão com a nossa emoção, juntando aí o nosso masculino com o nosso feminino, né, participando, então, dessa comunicação direta com o nosso interior, que é o self. A imaginação ativa é um excelente caminho para isso, né? Segundo Jung, o melhor caminho seria a imaginação ativa. Então, vamos primeiro aí para os conceitos, né? O que seria, então, a imaginação ativa? Confesso que quando nós fizemos esse módulo, né, quando a professora ia explicando, eu fiquei um pouco perdida, porque nós temos conhecimento de técnicas assim de meditação, de imaginação dirigida. Então, no fundo, né, aquele que não é junguiano, ele não tem conhecimento do que é uma imaginação ativa, né? Só aquele que se dispõe a estudar, né, a teoria junguiana vai entender, né, o que Jung propôs com essa técnica da imaginação ativa, né? Então, ela é o uso especial do poder da imaginação, que foi desenvolvido por Jung no começo do século XX, porque antes de escrever sobre essa técnica, ele vivenciou, né? Então, assim, é muito peculiar, né, o processo da imaginação ativa. Tanto que a melhor prática que nós conseguimos trazer para vocês de um processo de imaginação ativa foi o que o próprio Jung realizou, que a Amanda vai colocar mais à frente, né? Porque não são todas as pessoas que conseguem desenvolver essa técnica. Então, a gente tem alguns exemplos que já estão aí na literatura, mas não é algo tão simples e tão fácil que a gente possa realizar, né, e trazer para mostrar para vocês, assim, de maneira tão clara, né? Porque é um processo, né, que vai envolver algumas características, e essas características foi o próprio Jung que estabeleceu através do estudo que ele fez consigo mesmo e depois com seus próprios pacientes, né? A imaginação ativa é um diálogo que travamos com as diferentes partes de nós mesmos, né, que vivem no inconsciente. Então, nós temos a nossa psique dividida, né, na mente consciente. Todos nós já sabemos desse conceito, aquilo que a gente sabe, que a gente tem consciência que sabe, aquilo que faz parte, né, da nossa vida, porque são as coisas que eu tomo conta, né, através do meu ego. E nós temos o nosso inconsciente que está ali praticamente adormecido, apesar de que ele não dorme, né, ele se manifesta, mas para aquele que não se liga, para aquele que não procura entender, para aquele que não quer ver, e o inconsciente está ali abafado, né? E a imaginação ativa, ela vai criar uma ponte entre a mente consciente
e o inconsciente. Ela vai fazer a imaginação ativa, nós podemos dizer que ela é uma ponte que vai ligar esses conteúdos, o que sai do inconsciente para trazer a consciência, né? É um diálogo, é uma conversa, a gente pode dizer que é uma conversa com nós mesmos, né? E muitas pessoas até realizam sem nomear, né? Quando a gente diz assim, ai, o meu coração está me dizendo isso, né? Eu senti que eu preciso fazer isso. Então, ali são, né, centelhas que estão vindo, né, do inconsciente, que querem vir à mente consciente, né? E a imaginação ativa pode nascer disso, né, dessa centelha. A imaginação ativa é semelhante ao sonhar, bastante parecida com um sonho. Por quê? Porque a linguagem é simbólica, porque vão aparecer muitas imagens, muitos símbolos, muitas figuras, vão aparecer figuras arquetípicas, vão aparecer emoções, vão aparecer sentimentos. Então, a um primeiro momento, nós podemos dizer sim, os sonhos são bem parecidos com a imaginação ativa. Porém, né, exceto que estamos completamente acordados e conscientes durante a experiência. Então, veja bem, o que separa o sonho da imaginação ativa? A consciência tem que estar plena, né? E isso é o brilhante da imaginação ativa. Isso é, né, a luz. Era o que eu não conseguia entender quando eu comecei a assistir às aulas lá na nossa unidade de imaginação ativa, né? Eu não entendia que esse ativa quer dizer exatamente, né, participação. O ego, o consciente, tem que participar dessa imaginação. Porque quando eu sonho, né, e eu sou especialista em sonho, acho que é a ferramenta que eu mais gosto. Até falei, poxa vida, podia ter ficado com a interpretação dos sonhos. Então, assim, quando a gente sonha, né, nós estamos dormindo e é um momento, então, que a nossa mente consciente, ela está em repouso. E quando ela está em repouso, ela baixa a guarda. O meu ego baixa a guarda, né? Ele para ali de suprimir as imagens que eu quero evitar. E aí, no meu sonho, essas imagens, né, vão aflorando. Só que como a minha consciência está descansando, está dormindo, as imagens vêm, né? E depois, ao acordar, aí a pessoa, junto com o seu terapeuta, né, ou através da técnica que o Robert Johnson traz, vai fazer a interpretação do seu sonho. Na imaginação ativa não é assim, né? Então, na imaginação ativa, você tem que estar acordado. E o seu ego tem que participar. Por quê? Porque quando ele participa, ele sela um acordo. E aí a transformação é mais rápida. Essa é a grande chave. Essa é a virada, né, que Jung descobriu. Porque eu me lembro que eu não quero ser e que eu não essas informações que está participando, nós vamos fazer um acordo aí. O consciente e o inconsciente. E esse acordo vai me levar ao quê? A uma mudança. Se não acontecer isso, não é imaginação ativa, né? Vai ser uma simples fantasia, né? Que daqui a pouco eu vou falar aí a diferença entre fantasia e imaginação ativa, né? Então, ok. É uma troca ativa, olha o nome ativo aí de novo, entre os sistemas de energia do consciente e do inconsciente. É uma troca, né? Eu pergunto, exemplo, né? Estou muito nervosa nesse dia de hoje, né? Hoje eu saberia que é por causa do seminário, mas vamos dizer, né? Estou muito nervosa, não sei a causa, tem algo dentro de mim que está me sufocando, eu às vezes sinto isso, né? E as mães têm essas coisas, né? Que a gente sabe que tem alguma coisa, mas a gente não sabe que coisa é essa. Então, se eu estou com esse sentimento, o que eu poderia fazer? Eu poderia, então, me preparar, né? Me colocar numa posição, né? Num momento especial para isso, né? Não quero explicar bem, porque aí eu entro ali no que a Renata vai nos ensinar.
Então, assim, eu me coloco ali e eu vou perguntar, né? Eu vou perguntar para o meu inconsciente, né? Eu vou pedir a ele, né? Que parte de mim que está tão nervosa? O que está me fazendo ficar dessa forma, né? O que está me incomodando, né? E eu chamo, eu convido, eu pergunto. E aí, nesse momento, né? Se eu conseguir essa passagem, né, pelo meu ego, o meu inconsciente vai me trazer uma imagem, né? Ele vai me trazer uma imagem e eu vou, então, através dessa imagem simbólica, fazer as minhas associações e descobrir de onde está vindo todo esse nervosismo. Então, um sentimento, uma emoção, pode virar uma imaginação ativa, né? Vamos adiante. É a personificação das imagens do consciente, dando voz e vida a estas imagens, tornando possível um diálogo, aí de novo a palavra diálogo, entre o ego, que é o consciente, e as imagens arquetípicas que brotam de dentro para fora. Então, o que pode virar a imaginação ativa? Sentimentos, emoções e imagens arquetípicas, né? Então, assim, não são em todas as imaginações ativas que vão aparecer imagens arquetípicas, mas, né, se eu vou fazendo esse trabalho comigo e eu vou conseguindo realizar essa imaginação ativa, né, eu posso acessar as imagens arquetípicas dentro de mim, né, dentro do meu inconsciente. E aí essas imagens vão me trazer grandes ensinamentos, né? Por quê? Porque as imagens arquetípicas, elas estão relacionadas à história de toda a humanidade. Então, ela vai me trazer lições profundas, né? Não sei se tem como comparar, mas talvez lições mais profundas e mais universais do que aquela que eu tenho simplesmente ao questionar um sentimento meu, ou uma raiva, uma emoção, né? Então, por exemplo, eu posso começar com uma emoção, né? Estou muito chateada. E quando eu indago ao meu inconsciente, em uma imaginação ativa, ele pode me mandar uma imagem da grande mãe, e eu posso, através disso, perceber que esse meu conflito pode ser em relação à minha mãe, ou alguma outra mulher que eu esteja me relacionando na vida pessoal ou no trabalho, né, que eu considere ligada a essa imagem da grande mãe, né? Então, ou pode ser que eu esteja tendo um conflito com os meus próprios filhos, né, e essa imagem tenha algo a me dizer, né? Então, assim, as imaginações ativas, elas podem ter conteúdos, né, de fundo arquetípicos, sim, da mesma forma que os sonhos, né? Amanda, por favor, pode passar. Então, vimos aí, né, o que é, tá? E agora algumas considerações muito importantes. A primeira, para fazer uso da imaginação ativa, é necessário ter alguém a quem recorrer caso a pessoa se veja dominado pela imaginação e não consiga interrompê-la. Então, gente, isso pode acontecer, ok? Qual é a dificuldade maior? A dificuldade maior não é nem tanto essa aí, né? Mas pode acontecer, principalmente com pessoas muito intuitivas, pessoas muito introvertidas, cuja energia é muito voltada para dentro, né? Pessoas que estão com algum problema, alguma neurose, alguma psicopatia, então ela pode ficar presa ali, né? No seu inconsciente, com aquelas imagens, e é muito perigoso, né? Mas a principal dificuldade é iniciar a imaginação ativa. Então, a maioria de nós mortais, né, nós não conseguimos começar, porque às vezes nós não temos a introspecção necessária para esperar que essas imagens surjam, né? Então, a gente fica muito ansioso e o nosso ego burla, e aí a gente não consegue iniciar esse processo, tá? Mas, uma vez iniciado esse processo de imaginação ativa, sempre é importante você ter uma assessoria, tá? Seja do seu terapeuta, seja de um amigo que entende um pouco de
de imaginação ativa. Não é bom, não é saudável que uma pessoa simplesmente leia um livro como esse e comece por conta própria a fazer uma experiência de imaginação ativa, porque ela pode, então, ficar presa nessas imagens, né? Às vezes as fantasias são tão grandes e se tornam tão reais para uma pessoa que está com um ego muito fraco, um ego bem fragilizado, que aí ela acredita que está vivendo aquilo, né? E aí pode se tornar um surto. E a gente tem visto aí, né, tantas coisas terríveis que têm acontecido, tantas pessoas surtando, né? Eu acho que vocês até viram um caso que aconteceu aqui na minha cidade esses dias, né? Eu moro em Planaltina, né? E é um caso triste, né, para quem vive, até porque a mídia e as pessoas, né, não entendem esses processos, né, essas psicopatias e esses processos psicológicos, né? Mas uma moça muito bonita e tudo, ela foi flagrada pelo seu esposo fazendo sexo dentro do carro com um mendigo, né? Uma situação assim totalmente maluca, né? E aí então foi aquele reboliço na cidade, nos meios de comunicação e todo mundo emitindo um juízo de valor e tal, né? E em algumas declarações o esposo disse que ela passa por um surto, né? E realmente, quando você a observa falando, ela vive ali uma outra imagem. Ela disse que via na imagem daquele mendigo a figura de Deus, né? E ela então tomou essa atitude totalmente que, assim, conscientemente falando, seria algo absurdo, né? E aí a gente fala assim, isso é real ou isso é irreal, né? Jung dizia assim, se aconteceu na mente dela, é real, é real. Não é real para o mundo físico, né? Mas para ela é uma realidade do seu inconsciente, né? Ela está vivendo naquele mundo. Ela iniciou um processo fantasioso, né? E ela se deixou conduzir por aquilo. E ela afirma que fez porque quis, né? E que ela via na imagem daquele mendigo a figura de Deus. E ela preparou, ela levou um lençol para dentro do carro, ela procurou pelo mendigo durante o dia todo, né? E ele, assim, uma pessoa, um morador de rua, ele estava sujo, né? Ele tinha mau cheiro, então nada disso para ela importou. Ela não se importou com nada, ela estava vivendo naquela fantasia, né? Então, assim, ao iniciar um processo de imaginação ativa, é necessário você ter um acompanhamento. Entenda-se que não é um acompanhamento para te levar a realizar a imaginação ativa. Não é isso. A imaginação ativa ela é realizada sozinha, pelo próprio indivíduo. Mas, se você entra naquela fantasia e você não consegue sair, você fez, né, um momento de imaginação ativa em casa. Encerrou aquilo ali, anotou, né, algumas coisas que seu inconsciente lhe trouxe, mas durante o dia, toda hora aquela imagem volta, toda hora o seu inconsciente quer te puxar para aquilo. Então, ó, é hora de alertar, né, que você pode estar vivendo um processo, né, que vai precisar de um terapeuta para interromper, para encerrar aquela imaginação ativa, ok? Na imaginação ativa, a pessoa começa a falar com as imagens interiores e a interagir com ela. As imagens respondem e podem até expressar pontos de vista divergentes da opinião da mente consciente e dão até conselhos. Então, quando você invoca as imagens do seu inconsciente durante um processo de imaginação ativa, aquelas imagens, elas não vão te dizer só o que você quer, não. Aquelas imagens, elas vão te trazer questões internas. Era o que o Robson colocava. Vão trazer conflitos,
E muitas vezes você não vai gostar, né? Muitas vezes ela vai te falar, ó, não é assim, né? Você realizando esse tipo de atitude, você, né, não tá legal, não é dessa forma. Então, a gente pode ser que escute coisas que não goste, né? Muitas vezes, na imaginação ativa, a comunicação não é verbal. Pode ser, né? Então, às vezes, a pessoa não vai... que vai haver uma comunicação entre o inconsciente e o consciente, tem que haver, senão não é imaginação ativa. Mas, muitas vezes, essas imagens não vão lhe falar oralmente, mas elas vão se comunicar com você. Às vezes, a imagem, por si só, ela já vai te trazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, um pintor que faz um quadro, aquele quadro pode ter nascido de uma imaginação ativa, e ele transferiu ali aquela imagem, né? Então, muitas vezes a imaginação ativa vai ser transformada em uma dança, né? E foi uma comunicação que aconteceu. Então, nem sempre a comunicação é verbal. Às vezes, a imagem que o seu inconsciente lhe traz é uma imagem que vai ficar calada diante de você, mas que vai te trazer, através do símbolo, né? Através da própria imagem, algum conhecimento que vai pedir uma mudança, uma transformação, tá? A primeira experiência de imaginação ativa, como a descrevemos, dessa forma, né? Com essa troca entre consciente e inconsciente, foi realizada pelo próprio Jung, que é o exemplo prático, né, que nós vamos trazer para vocês. A linguagem da imaginação ativa é simbólica, né? Isso é uma redundância, por quê? Porque o inconsciente só se comunica de maneira simbólica, tá? Só se comunica de maneira simbólica. Então, assim, não tem nada de novo nisso, né? A caixa de areia é simbólica, os desenhos são simbólicos, os sonhos são simbólicos, a imaginação ativa também é simbólica, né? Bom, Jung valorizava muito os sonhos, mas considerava a imaginação ativa um caminho mais efetivo para o inconsciente. Por quê, né? Porque a mente consciente participa ativamente do processo. E essa é a característica marcante e que difere a imaginação ativa dos outros meios do inconsciente se comunicar, certo? Por exemplo, a caixa de areia, né? É uma ótima técnica, principalmente para pessoas que têm dificuldade com o verbal, né? E ali vai o seu inconsciente, através daquelas miniaturas, vai colocar algo para fora, mas não foi algo que você consentiu, né? Vai sair a informação. A imaginação ativa, o que difere ela das outras práticas é essa consciência, né? A prática, né? O que acontece quando você começa a fazer a imaginação ativa? Quando se pratica a imaginação ativa como método de meditação, o material inconsciente será assimilado e o ato de sonhar diminui sensivelmente. Achei super interessante, né? Quando a pessoa consegue realizar as sessões de imaginação ativa consigo, né? Ele vai sonhar menos. Por quê? Porque o seu inconsciente já está mandando, né, os recados que ele gostaria de mandar. E aí, então, a pessoa começa a sonhar menos. Ela começa até a descansar mais nesse sentido. Por quê? Porque já está havendo uma comunicação, né? E aí, ó, Jung prescrevia a imaginação ativa para as pessoas que sonhavam demais. Então, se eu fosse uma paciente de Jung, com certeza ele ia querer me treinar, né? Porque os sonhos são, assim, uma das formas que eu mais acesso os conteúdos do meu inconsciente. E sonhos, assim, muito importantes. Então, tenho que treinar a imaginação ativa, né? Mas, curiosamente, pessoas com o ego muito racional e muito forte, né? Elas são bastante resistentes à imaginação ativa, né? Qualquer característica dentro de uma
pessoa ou sentimento pode ser personalizada em uma imagem de modo que se possa interagir com ela. Já falei isso para vocês, né? Sentimentos, emoções podem ser personificado em uma imaginação ativa, tá? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que vai bem de encontro isso aí, né? Uma característica da pessoa foi personalizada, se transformou em um personagem e falou com ela, né? Muitas pessoas têm medo de que as histórias da sua imaginação ativa sejam falsas ou apenas inventadas. Tudo que sai da imaginação de uma pessoa vem do seu inconsciente e é uma parte dela que está se manifestando. Então, às vezes você pode pensar, né, quem realizou uma imaginação ativa, não, isso aí eu inventei, né? Sim, né? A nossa imaginação, de certa forma, somos nós que inventamos. Mas ilusão, né, nossa, pensar que fomos nós que inventamos. Para a mente consciente, é uma imagem inventada, mas tudo que sai de dentro de você é seu, né? Isso é bom e isso é ruim, né? Porque se sai sentimentos ruins, né? Se sai coisas negativas, é porque veio de dentro de nós mesmos, né? Então, todas as imagens que passam pela minha cabeça são minhas, né? Tudo que eu sonho sou eu. E tudo que eu imagino e tudo que eu trago numa imaginação ativa é meu também, né? Mesmo que o meu consciente queira me dizer que é só uma fantasia, né? A imaginação ativa pode apresentar-se como uma aventura mítica, uma viagem ao mundo arquetípico dos deuses na era medieval. Todas essas experiências são simbólicas de algum grande tema do inconsciente e representam as lutas e as jornadas de nossa vida cotidiana, tá? Então, é isso aí. A imaginação ativa tanto pode nascer de um sentimento, de uma emoção, como ela pode nascer também de um tema arquetípico, né? Quando eu faço a imaginação ativa, que eu sou uma guerreira, né? Que eu estou lutando, que eu estou ganhando, vencendo, né? Pode ser um tema arquetípico e ele mostra o quê? As minhas próprias jornadas, né? As minhas próprias lutas. Então, as nossas lutas, elas podem vir através dos sonhos ou da imaginação ativa, por meio dessas imagens arquetípicas, por meio de uma jornada, né? A vivência desses temas arquetípicos nos ajudam muito no processo de individuação. Tá? Pode passar, por favor. Vamos concluindo, né? Antes de falarmos o que não é imaginação ativa, eu queria trazer só 2 exemplos rápidos, tá? Porque não é muito fácil da gente conseguir exemplos bem pontuais da imaginação ativa, tá? Então, eu quero trazer para vocês um primeiro exemplo da mulher e o artista japonês. E o Robert Johnson trouxe aí no livro para a gente, né? Essa mulher, ela era uma mulher moderna, né? Que trabalhava muito, com uma parte profissional bem desenvolvida, né? E ela estava no processo de pintar a sua casa, né? Ia pintar a casa e escolheu as tintas e tudo, mas aquilo ficou muito na cabeça dela e não saía. Ela queria trabalhar, passava, depois já estava pensando de novo na paletas de cores, o que ela podia fazer, o que ela não podia, né? E ela começou a se questionar, o dia todo pensando nisso, né? Então, ela começou a se questionar. Porque é um assunto simples, como a pintura de uma parede, que eu já comprei a tinta, que eu já me decidi, está me incomodando, né? E à noite, então, tentava dormir, lá voltava o assunto da pintura na parede, que ela poderia fazer desse jeito, poderia fazer daquele outro jeito, com essa cor, com a outra. Então, ela sentiu, era uma pessoa que já estava fazendo terapia, e ela sentiu, então, que ela teria que se questionar de onde vinha isso. Aí ela se preparou em um lugar adequado, né, para realizar uma imaginação ativa, e ela perguntou para ela mesma, né, quem é você que está dentro de mim? Que parte de mim
está tão empolgada e interessada nessa pintura dessa casa? Por que um assunto tão simples está me incomodando tanto? E aí, aos poucos, ela foi vendo, né, a imagem de uma figura. Ela pensou que era uma mulher, depois que ela pensou que era um homem. Na verdade, era uma artista de aspecto japonês, né? Que para ela não seria nem um homem, nem uma mulher, não era algo importante, era uma artista, né? E aí ela perguntou: quem é você? Né? Você que está me incomodando tanto com esse assunto da pintura da casa? E aí a figura respondeu para ela: sim, sou eu, né? E eu acho que a gente pode fazer coisas muito bonitas com a pintura da casa. E ela falou: mas você está me incomodando tanto, isso já é um assunto que eu resolvi, por que você está questionando tanto sobre isso? E aí, então, o artista falou para ela: por que você me dá tão poucas oportunidades de aparecer, que eu tenho medo que, se você resolver logo isso, eu não vou ter outra oportunidade de aparecer em sua mente tão cedo, né? E aí, então, a mulher percebeu o quê? Que aquilo era a criatividade dela, né? Era o aspecto da sua alma, né? Que queria isso, queria se manifestar, queria algo mais leve dentro da arte, dentro das cores, e ela estava simplesmente sufocando essa característica dela, né? E ela falou: o que a gente pode fazer, então, para você, né, ficar mais feliz? E o artista, dentro dela, disse para ela, né, crie momentos para que eu possa me manifestar, né? Descubra um hobby, uma forma de você se desestressar, de botar para fora a sua criatividade. E aí ela fez um acordo, então, com aquela figura arquetípica dentro dela. Ok, eu me comprometo, né? Você vai agora me deixar dormir, nós vamos fazer essa pintura da casa, mas eu me comprometo no meu dia a dia achar um momentozinho para a gente desenvolver essa criatividade, né? Então, assim, um exemplo brilhante de imaginação ativa, né? Então, dentro de nós tem características, tem personalidades variadas, e essas personalidades, elas querem um espaço para se manifestar. Não para tomar conta do nosso ego, né? De forma a nos aniquilar, mas para nos dar uma qualidade de vida melhor, né? Eu achei muito legal esse exemplo. E o outro exemplo, né, é de um cavaleiro da Renascença. O seu terapeuta o orientou para que ele fizesse desenvolvesse a técnica da imaginação ativa. E aí ele começou a fazer, e ele inventava histórias, escrevia que ele era um cavaleiro da Renascença, e ele escrevia. Quando ele voltava na sessão, ele lia tudo aquilo para o terapeuta com um certo deboche, né? E aí fez isso várias vezes. E o terapeuta escutava, né? E tentava conversar com ele a respeito do que ele achava que era isso, né? E um dia ele chegou lá, né? E falou para o seu terapeuta chorando. Ele falou: eu pensei que eu estava te enganando, e na verdade você estava me conduzindo, né? Todas aquelas imagens eram minhas mesmo. Então, na verdade, ele achava que ele estava inventando histórias para ludibriar o seu terapeuta. Mas todas aquelas histórias do cavaleiro da Renascença, que salvava pessoas, né, que queria se dedicar a alguém, aquele cavaleiro que precisava ser visto, que queria desenvolver virtudes, eram todos aspectos que ele precisava melhorar. Então, até que um dia ele percebeu que tudo aquilo era dele mesmo, né? E é aí, então, que o autor nos diz que tudo que sai da nossa mente é nosso. De alguma forma, o nosso inconsciente está nos mandando essas respostas, tá? O que não é imaginação ativa? Uma fantasia passiva, né? Eu ficar com a minha cabeça distraída, pensando um monte de coisa, me deixando levar, mas sem tomar uma atitude, sem que o meu ego diga, vou mudar, né?
concordo com isso, não concordo com isso. Então, só pensar, só imaginar, só fantasiar coisas não é imaginação ativa. Isso é apenas uma fantasia passiva que não vai mudar a sua vida em nada. A fantasia passiva é um sonhar acordado, porque quando você sonha, se você não fizer uma boa interpretação e tomar algumas atitudes, também não tem sentido o sonho. A fantasia passiva é isso, né? A pessoa não participa conscientemente, não toma uma posição, né? Muitas vezes, assim, um bom exemplo de fantasia passiva, a preocupação. O que é a preocupação excessiva? É você ficar pensando em uma coisa o tempo inteiro com medo, mas não toma nenhuma atitude para se preparar para aquilo, para resolver aquilo, né? Então, a preocupação excessiva, ela é só uma fantasia passiva. Como que eu posso transformar uma preocupação em uma imaginação ativa? Quando, diante da preocupação, o meu ego, a minha mente consciente, fala, ok, o que será que está causando isso? Ah, está causando isso? Pode ser isso ou aquilo. O que eu posso fazer para tentar me posicionar melhor diante disso? Né? A minha preocupação é real? É uma coisa que eu estou criando? O que eu posso fazer diante desse fato? Aí sim, eu transformo uma fantasia passiva, que não me levaria a nada, só viajar, né, na cabeça, em uma imaginação ativa. Drama emocional não é imaginação ativa. Quando eu começo na minha cabeça, né, ficar com pena de mim mesma, eu estou muito triste, ninguém me ama, né, a minha vida não está boa. Isso é só um drama emocional. Isso não é imaginação ativa. Na imaginação ativa, eu pego o meu sentimento, ok, estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Por que essa atitude dessa pessoa mexeu tanto comigo? Que parte de mim, né, foi tocada? Né? Em que época da minha história eu posso fazer uma ligação com esse fato? Como que eu posso reagir diante disso? Então, eu transformo esse drama emocional em uma imaginação ativa. Né? E a imaginação dirigida também não é imaginação ativa. É a Denise que vai explicar um pouco sobre essa imaginação dirigida, tá bom? O próximo. Pode passar, Amanda. Sim, eu trouxe um exemplo de imaginação ativa para vocês. A imaginação ativa é um processo que pode ser vivenciado dentro da análise. E quando esse processo é combinado com os sonhos, fica mais rico ainda. Quer conhecer um pouco mais do que eu estou falando? Vem comigo. O estudo sobre a imaginação ativa é um dos temas que mais requer empenho para que a gente consiga entender, porque é complexo. E um grande exemplo do que eu estou falando, a gente pode pegar no livro vermelho. Jung passou anos fazendo aquele livro. Tem desenhos, tem diálogos, tem reflexões. Tudo isso faz parte dessa imaginação ativa, desse processo de imaginação ativa. E por que eu queria trazer este assunto hoje? É por conta de eu ter assistido um filme que se chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. E quando a gente assiste este filme através de uma visão junguiana, uma visão simbólica, ele se torna uma grande aula a respeito da imaginação ativa e como ela acontece. Então deixa eu explicar para vocês como que eu assisti esse filme. O filme começa como todo junguiano gosta, começa com um sonho. Né? Então, na primeira imagem, você tem uma série de símbolos que são mostrados ali. Você tem uma árvore, uma grande árvore, você tem uma igreja, você tem o chão se abrindo e é um cemitério ali no local. Você tem um garoto segurando a mão de alguém. Então, só através dessa cena, tem várias coisas que você pode entender. Você já começa a entender sobre a temática do filme. Porque veja só, uma igreja, se você for estudar, quando a gente começa a estudar Jung, em um dos livros do Jung, ele fala que a igreja
é o símbolo feminino que está posto diante da religião. Então, esse é um dos entendimentos. É claro que a gente pode entender de outras formas, e cada religião vai entender a igreja de uma outra forma também. Mas deixa eu trazer o segundo ponto para vocês. Numa outra cena, o garoto está fazendo um desenho que parece ser algo relacionado ao sonho. E, ao mesmo tempo, lá fora parece que a árvore começa a tomar vida e vai em direção a ele. Então a cena ela se mistura com sonhos e com realidade. E o garoto começa a interagir com aquele monstro ali, com aquela árvore que toma forma. Então, esse é um dos grandes pontos a respeito da imaginação ativa. Através da imaginação ativa, nós podemos interagir com esses conteúdos que emergem do inconsciente. A gente vai dialogar, a gente vai vivenciar aquela cena até um certo ponto que parece que a gente deixa de ter a percepção se aquilo é real ou não. E vale chamar a atenção para essa questão da realidade ou da fantasia que a gente pode vivenciar dentro da imaginação ativa. O filme demonstra exatamente isso, quando ele mistura fantasia e realidade. O Jung também chama a atenção a respeito desta questão de a gente se perder do que é real e do que é vivenciado dentro desse processo da imaginação ativa. Por isso que quando a gente se propõe a trabalhar desta forma, é preciso ter um cuidado de ser assistido por alguém que tenha experiência e que seja capaz de nos trazer de volta. Né? Então, não é... Quando a gente está falando da imaginação ativa, parece que é simples, mas é algo muito sério. E a gente precisa ter um cuidado com isso. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Então, se você se interessou, busque conhecer um pouco mais a respeito da imaginação ativa e do que o Jung falava a respeito desse processo. E tem algo que eu quero falar para vocês também. Para quem já teve alguma experiência com processos assim, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma meditação dirigida, em alguns casos as pessoas confundem como isso também sendo imaginação ativa. E a imaginação ativa, ela não é dirigida de forma alguma. Quem está passando pelo processo é que vai se conduzir através das fantasias que vão acontecendo e que vão emergindo ali. Né? Não existe nenhum tipo de condução, por isso que é uma imaginação ativa. Né? Então, estudem e vocês vão ver que é um processo riquíssimo. E esse filme, acho que ele pode dar essa visão do que eu estou falando aqui. Então assistam esse filme porque ele é muito rico, sem falar que a história é fantástica também. Vale muito a pena porque vai fazer a gente refletir e acho que também vai fazer a gente repensar as nossas relações com os nossos pais. Falando aqui um pouquinho, a Gilda já falou, já mencionou lindamente alguns tópicos, né? Mas eu vou falar sobre as 4 etapas para a imaginação ativa. A imaginação ativa, no início, eu confundia um pouco, né? A imaginação dirigida nesse entendimento do que era a imaginação ativa. A imaginação dirigida, ela lembra muito uma espécie de meditação guiada, né? Onde o indivíduo ele é conduzido a um cenário, uma praia, né, uma hipotética, uma cachoeira, uma montanha, para atingir pontos de melhoria. Você está num dia, suponho, atribulado, né, você está muito agitado e você quer paz, tranquilidade. Então, você escuta aquela meditação dirigida, guiada, para te trazer aquela tranquilidade. Tudo isso é de forma
consciente, né? 100% consciente. O indivíduo geralmente é assistido por alguém que conduz e traz de volta, tá? Já a imaginação ativa é algo mais profundo e bem mais profundo, né? É a busca do seu eu com o próprio inconsciente. Eu li, eu achei super interessante, é a sua busca, né, desse inconsciente que vem da alma, né, que vem do profundo absoluto, né? É um momento no qual o indivíduo tem que estar sozinho, sozinho no sentido de um local seguro, silencioso, sem importunação, né? Sem nada externo que venha tirar essa concentração. Essa prática ela pode ser diferente entre os indivíduos e os estágios, né? Porque cada um tem um fluxo, pode ocorrer em uma sessão ou em várias sessões. Ocorre realmente um acesso da alma, né? E você pode, como a Gilda bem mencionou anteriormente, você pode utilizar perguntas poderosas, né, para esse rebrotamento desse inconsciente, dessa conversa profunda. A essência da imaginação ativa, ela está por trás de toda uma emoção, né? Tem uma imagem oculta, uma imagem permeada de sentimentos, principalmente quando esse inconsciente brota de forma espontânea. Um exemplo, um indivíduo, ele, por algum motivo, starta uma briga, uma ira muito grande. Então, vem essa coisa do profundo, né, em que a pessoa fala, e ela não tem muita noção do que ela fala. Quando ela olha, ela já magoou, ela já disse, e ela não consegue entender o porquê, né? Isso vem lá desse profundo, esse rebrotamento, né? Disso que está lá escondidinho. Em outras palavras, é a busca do reconhecimento dessas emoções, né? Ativar, né, essa etapa é justamente isso, né? Esse conhecimento profundo de emoções para ver o que starta, o que acontece, o que está dentro ali do seu íntimo. É uma viagem, uma verdadeira viagem ao interior, né? Em que você tem que estar com uma mente vazia, por isso um ambiente bem propício para que isso ocorra, né? Em silêncio, sem nada externo, para que venha à superfície e você consiga obter essa comunicação, né? É dividido, como eu já disse, em 4 etapas. A primeira etapa é o convite, né? Essa conexão, como a Gilda mesmo mencionou, falado e mencionado que é a parte mais difícil, né? É necessário realmente esse desligamento do mundo para que haja esse relaxamento profundo, para você encontrar o caminho, né? Um esvaziamento, ele deve aguardar, ele faz esse esvaziamento e aguarda essas imagens que surgirão, né? Caso isso não ocorra, nessa etapa pode ser usado essas perguntas poderosas, tipo, quem é você, o que quer, né? Para que venham essas questões do inconsciente. É interessante se fazer o registro, né? Fazer com que o que está internalizado, né? Ele tenha foco, ele tenha maior concentração, e nessa busca é interessante todo o registro. A Gilda também comentou sobre isso, né? Que isso pode vir, é interessante esse registro, porque ele pode vir de várias formas, né? Através de arte, através de dança, e através da escrita, né? Então, todo o registro, ele é muito importante e interessante. Deixar a imagem fluir, né? Dessa percepção interior, né? Para que essas imagens, eles tragam isso lá do inconsciente, né? Que externize e que venha à tona. A segunda etapa, né, porque essa primeira etapa é essa conexão, esse convite, e a segunda etapa é o diálogo, né? Nós podemos usar também outras perguntas poderosas, né?
perguntando para esse íntimo, né, nessa concentração máxima, o que quer, quem é, o que fazer. Isso fará com que o inconsciente responda, né, e conduza para um caminho correto, onde é necessário um diálogo para preservarmos a imagem como qual conhecemos, né? Essa imaginação ativa, ela tem começo, meio e fim, né? A apresentação do problema, a interação e a resolução do conflito, podendo ser, como já mencionado, em uma sessão ou em várias, né? É de grande valia destacar que é importante ouvir, sabe? Tentar ouvir ao máximo esse inconsciente, né? Esse íntimo profundo, e o que ele quer, como ele quer, e caso ele resista, tente saber o porquê dessa barreira e essa oposição, né? Algo importante a mencionar também é que não se deve manipular ou trabalhar com um roteiro já pré-estabelecido. O interessante é sentir realmente isso que vem desse profundo que externiza, né? E porque se você vem com um roteiro já pré-estabelecido, você faz a imaginação dirigida, né? Você cai naquela questão de uma espécie de meditação guiada. E a intenção aqui é realmente escutar esse profundo, né? Essa alma, essa dor que ela vem da alma, né? A terceira etapa são os valores, né? Essa posição ética, né? Pois o ego ele tem que estabelecer limites, né, para que esse afloramento do inconsciente ele não seja extremo e ele não seja destrutivo, né? Então ele tem que vir com responsabilidade, numa linha de moral, íntegro e honesto, né? Sempre com a verdade. A quarta etapa, eles são os rituais, né? Dar características físicas, tirar do nível abstrato, ligá-la à vida terrena, né? Eu acho que não só a primeira etapa, mas essa quarta etapa também, fazer essa correlação, como a Gilda mesmo mencionou, é interessante, às vezes, até ter um terapeuta para que você consiga fazer toda essa correlação, né? Entre a análise dos resultados, a realidade, o inconsciente e a leitura correta de tudo encontrado, né? Eu achei bem interessante, né? Quanto mais a gente lê a respeito da imaginação ativa, mais a gente se apaixona. E eu busquei fazer, né? Buscar esse processo de imaginação para me conhecer mais, né? Para me entender mais nessa busca incessante da gente de melhoria, né? Então, eu procurei um lugar seguro, um lugar até com a ajuda de um terapeuta, né? Mas eu busquei um lugar bem quieto, em que eu conseguisse assim, realmente tentar vir lá do fundo mesmo para trazer essas respostas, para que não houvesse nenhuma confusão entre esses achados, né? Consegui essa conexão, fiz as perguntas poderosas, entrei para a parte do diálogo, o que quer, que sentimento era esse, se era um sentimento de tristeza ou não, da onde vinha essa tristeza, o porquê, o que fazer, né? Tentei estabelecer essa parte ética, e é muito interessante que em uma sessão só eu não consegui trazer tudo, né? Eu acho que eu vou precisar de várias sessões, mas é bem interessante que eu já tenho consciência de algumas coisas. A primeira é que a minha parte consciente, ela é muito linear, né? Eu consigo falar educadamente, eu consigo pensar nas pessoas próximas, eu consigo ter muita empatia, eu não gosto de magoar ninguém, é uma parte boa, mas toda ela é muito consciente. E quando eu trago isso para o meu inconsciente, principalmente quando ele é ativado por algum mecanismo externo em que vem essa força, vem uma Renata diferente, né? Vem uma pessoa que fala
pode ferir, pode magoar, e é interessante que, posteriormente, pensando sobre isso, eu descobri que a Renata é uma mistura de Rutinha e Raquel. As pessoas mais velhas vão entender um pouquinho da novela das Gêmeas lá, em que tem uma parte muito boa, uma figura de Rutinha muito boa ali, que é a parte do meu consciente, mas eu tenho que ter muito cuidado e tentar buscar nas próximas sessões entender mais esse meu inconsciente, o porquê que isso, quando ativado, eu falo sem pensar e eu posso ferir, que é o lado que eu chamei de Raquel, né? Então, a Renata acaba sendo a mistura das duas, né? Eu até comentei posteriormente com meu marido, ele achou o máximo, né? Que ele disse que realmente eu tenho um lado muito forte de Rutinha e Raquel. Mas, enfim, posteriormente, eu posso estar compartilhando com vocês o resultado dessa experiência, mas tem sido muito produtiva mesmo, sabe? Tem sido bem interessante nesse processo, né, de imaginação ativa, que buscar dar esses limites, buscar nivelar, né, trazer esse abstrato ligando para essa vida mundana, e é a busca incessante, né, do compreender melhor quem somos, como podemos melhorar e evoluir sempre, né? Eu estou nesse processo e nessa evolução constante. Espero ter contribuído com vocês e passo a palavra para minha colega Amanda. Eu não estou me vendo, mas boa noite, pessoal. Eu fiquei com a finalização do nosso trabalho, e aí eu trouxe algo a mais do que o livro, né, que o grupo se propôs a trabalhar, a pesquisar, estudar, que foi o livro do Robert Johnson, né, da Imaginação Ativa. Mas como eu trouxe aí a questão da vida do Jung e a imaginação ativa mesmo na vida dele, eu não sei se vocês disseram que estão me vendo, né? Eu fui, então, dar uma olhada nesses livros aqui, que é o livro vermelho, né? O Liber Novus mesmo, dar uma conferida aqui o que fala, o que nos apresenta, e esse outro livro aqui, do Bernardo Nantes, o livro vermelho de Jung, que traz aqui algumas chaves para a compreensão. Esse livro aqui, vermelho, ele não tem as imagens da imaginação ativa, né, que Jung fez, mas esse livro aqui, que auxilia na compreensão, ele traz algumas imagens. Mais adiante, no slides, vai ter algumas dessas imagens, tá? Então, é o seguinte, aqui no nosso slides, a gente traz aqui um pouco sobre a vida do Jung, né, que desde novo ele tinha aí uma capacidade de trazer imagens, né, com facilidade de comunicar, de se comunicar com essas imagens, né? Ele tinha sonhos, visões, fantasias e até premonições. Aí no slides não está falando sobre essas premonições aí, mas eu também conferi aqui no livro não, que eu tenho a cópia aqui, né? Do Memórias, Sonhos e Reflexões, e vi que ele chegou até uma premonição, está aqui dobrado em alguma parte, ele teve um sonho em que ele acordou numa angústia mortal. Na manhã seguinte, ele recebeu a notícia da morte da mãe, né? Então, aqui demonstra que, desde novo, ele tinha algumas percepções que vinham facilmente, até sem ele chamar, né? Sem ele voluntariamente chamar, evocar essas imagens. No livro vermelho, cita também um acontecimento que ocorreu com ele quando ele tinha 12 anos de idade, né? E com 12 anos de idade ele entrou numa catedral, e nessa catedral ele teve um pensamento pecaminoso, e diante desse pensamento pecaminoso ele começou a ter uma visão que Deus estava no alto dessa catedral, estava defecando sobre o teto da catedral, né? E ele ficou ali bem chocado assim, diante dessa imagem, e essa visão que ele teve afetou profundamente na imagem, na visão que ele tinha do Cristo, né?
Então, aqui no livro, eu trouxe até uma frase que ele fala assim: para mim, foi uma ausência de Deus e de religião. A igreja tornou-se um lugar aonde eu não poderia mais ir. Ali não havia vida, mas morte. Engraçado essa questão da morte também, que eu vi que no Memórias, Sonhos e Reflexões, ele traz a questão da morte, que ele tinha uma disposição muito grande a ter interesse com o mito da morte, né? E ele traz também no Memórias, Sonhos e Reflexões a importância da gente trazer imagens auxiliadoras e trabalhar também a questão da morte. Mais adiante, nesse mesmo livro do Memórias, Sonhos e Reflexões, ele fala assim: muito cedo eu tinha percebido que deveria instruir os personagens do inconsciente, ou os espíritos dos mortos, que frequentemente se distinguem daqueles com dificuldade. Então, quer dizer, desde novo, ele se sentia, até no livro vermelho fala, que ele se sentia como se ele tivesse duas personalidades, como se ele vivesse em dois tempos, né? E essa personalidade que deixava ele muito em dúvida de quem ele era. Então, o que é o livro vermelho? O livro vermelho é um livro que traz aqui todo o diálogo que Jung fez com o seu inconsciente, né? Então, ele trazia personagens nesse livro e ele também era um personagem. Muitas vezes ele se colocava dentro do livro e conversava com esses personagens aqui. E, através dessa imaginação ativa que ele fez, ele pôde se autoconhecer, né? Então, aí no slide está citando essa questão, né? Quando ele era criança, ele teve essa visão. E também está falando sobre a dualidade das personalidades, que ele tinha uma personalidade que era, muitas vezes, um garoto que gostava de ler livros, que era intelectual, gostava de ler literatura, e outras vezes ele se interessava muito por questões espirituais, sobre Deus, sobre mitos, né? Então, ele tinha essa dualidade. Essa dualidade foi até adiante na vida dele, é tanto que ele ficou em dúvida, né? Quando ele foi escolher a profissão dele, ele ficou em dúvida entre ciências e humanas, e no livro vermelho traz um sonho em que ele conversa com a alma. Deixa eu ver aqui se eu acho só um trechozinho. Aqui. Na página 55, na verdade, dá uma introdução aqui. Ele fala assim, que em janeiro de 1922, ele teve um diálogo com a alma, a respeito tanto de sua vocação quanto do Liber Novus. Liber Novus é o nome original do livro vermelho, né? E aqui vai falando esse diálogo, ele vai falando, mas eu não sabia que algo desse tipo estava acontecendo, a alma, mas você devia ter percebido que eu estava perturbando o seu sono há muito tempo. E aí, em diante, ele vai conversando, a alma chega a falar que ele é um covarde, ele é medroso, ele é fraco, né? E aí, nesse diálogo, a alma vai, de certa forma, acusando ele de que ele está amedrontado para resolver, né, as situações da vida dele ali. Quando, então, Jung chegou numa idade maior, né, que é o que tanto o Lúcio já veio muitas vezes falando para a gente, que é a metanoia, que é aquela... lá por volta dos 36 anos, Jung começou a ficar incomodado. Ele já estava com a família formada, já estava com a profissão estabelecida, né? Então, aqui na formação do Jung, traz aqui que ele era formado em medicina, especializado em psiquiatria, e que aí, nos primeiros volumes das suas obras completas, ele desenvolveu mais questões sobre a psiquiatria, sobre estudos psiquiátricos e sobre a psicogênese das doenças mentais, né? Já depois, com o doutorado, ele desenvolveu a questão dos complexos e na tonalidade afetiva, e daí ele começou a se envolver com o Freud, né? Enquanto ele estava se envolvendo com
Freud, ele foi desenvolvendo essas obras complexas, que são 18 obras, né, que fazem parte das obras dele, são 18 obras. Essas primeiras obras são todas que tratam sobre essas doenças mentais, sobre a psicogênese. Então, quando o Jung começa a dialogar com Freud, começa a ter contato com Freud, ele já estava desenvolvendo aí essa teoria dos complexos e já estava, lá em 1906, ele começa a colocar em prática, então, essa teoria dos complexos e começa a utilizar a associação de palavras. Daí para diante, ele começa, em 1906 para 1907, ele começa a discordar do pensamento do Freud aí. E uma das questões importantes é a questão do inconsciente coletivo e também um livro que o Jung escreveu que é, deixa eu ver se eu sei o nome do livro, qualquer coisa o Lúcio me ajuda, que é Transformações dos Símbolos da Libido, alguma coisa com a libido, assim, não me recordo o nome direito, mas ele discorda da questão da libido, né? Foi esse um dos pontos, foi a questão da libido, porque Jung acredita que o nosso inconsciente se manifesta através dos símbolos, como a Gilda falou anteriormente. Aqui a gente tem as capas dos livros dele, né, que ele vai trazer a questão dos símbolos, a importância dos símbolos, Memória, Sonhos e Reflexões, que foi o livro que eu citei aí, que vai falando sobre a vida dele, sobre as percepções, as visões, né, todo esse sentimento dele. A capa do livro vermelho, O Homem e Seus Símbolos, porque traz também muitos símbolos, e a gente percebe que a capa do livro do Homem e Seus Símbolos tem aí uma espécie de mandala, né? E do lado a gente tem a imagem de uma mandala também, que faz parte do livro vermelho. E a gente percebe que está dividido aí em 4 partes, né? E aí a gente vai entrar dentro daquela questão dos tipos psicológicos, dos elementos, né? Então, uma coisa que eu observei é que nas imagens do livro vermelho, Jung coloca muito as cores azul e vermelho, né? Então, remete muito o vermelho da terra e o azul do céu, né? E a gente vai ver esse contraste que se refere à polaridade, o Robson também falou sobre a questão da polaridade, né? Da psique, que vai ser mostrado o tempo todo no livro, nesse livro vermelho. E sobre o livro vermelho, para Jung escrever o livro vermelho, anteriormente ele escreveu os livros negros. O que são esses livros negros? Os livros negros, ele escreveu todas as percepções, as visões, as fantasias que ele teve, e depois foi que ele escreveu o livro vermelho, porque ele pegou e arrumou uma espécie de caderno de capa de couro vermelho, bem bonito, em que ele pôde organizar as percepções que estavam no livro, nos livros negros, né, para passar para o livro vermelho, em que ali ele podia debater e mostrar para os seus amigos mais próximos, os amigos próximos ali, e debater sobre alguns conteúdos que ele experienciou com a imaginação ativa dele. E também ele teve aí uma amizade com o Richard, que foi aquele que escreveu A Flor de Ouro, e percebeu que havia muita semelhança aí na alquimia chinesa com a sua obra, né? Então, ele se interessou muito pela alquimia e ele analisou, então, a questão da alquimia como se os alquimistas eles vivessem esse processo mesmo de buscar uma totalidade, né? Através dos elementos, eles projetavam, na verdade, alguns aspectos da nossa psique. Então, através dos símbolos, né? Como, por exemplo, o chumbo e o enxofre, que seriam essas dualidades, o que acontece? No livro vermelho, ele traz vários personagens, mas são personagens que são opostos, por isso a polaridade aí a polaridade da psique, né? Que é representada pelos símbolos, símbolos sempre opostos. Quando eu mostrar as imagens, eu vou explicar para vocês essa questão da oposição também, dá para ver um pouco nas imagens, né?
E o que significa alquimia? Significa união, né? Reunião e junção. O que ele percebe que no processo de individuação, e que os alquímicos faziam, era separar os elementos e unir. Separar e unir. E ele vai trazer esses personagens, como, por exemplo, ele traz no livro vermelho a personagem da Salomé, trazendo uma questão da sensualidade, e, do outro lado, ele traz acho que é o profeta Elias, trazendo a questão de espiritualidade, são opostos aí, né? O que mais que ele traz de opostos? Ele traz o vermelho, tem um personagem chamado Vermelho, né? Que representa também, na cabeça dele, no livro, ele imagina que é o diabo, e depois, lá no final, ele vai ver que é a alegria, que muitas vezes está faltando na vida dele, por ele ser um grande intelectual introspectivo. Então, olha só, mostrando que o nosso inconsciente sempre irá compensar a ausência de outras funções e atitudes, podendo agir de várias formas através de pessoas, acontecimentos, sonhos e imaginações. Então, a imaginação ativa, ela pode se manifestar, essa compensação dos opostos na nossa vida através de pessoas. Né? Eu coloquei exemplo aqui, os opostos se atraem. Aquele rapaz introspectivo, intelectual, ele se apaixona por uma moça extrovertida e intuitiva. E o Jung, ele percebe esses personagens que vão completando ele durante o livro, né? Durante o livro todo vai aparecendo dualidades ali. A serpente, Deus, concepção de Deus aparece o tempo todo nesse livro vermelho, né? E na última fase ele encontra os alquimistas, ele estuda a gnose, a religião, e nesse material ele compara a sua experiência aos elementos para explicar o processo de individuação. Eu encontrei, eu pesquisando sobre o livro vermelho, eu encontrei um moço que aqui no Brasil fez uma tese de doutorado sobre o livro vermelho, né? E ele percebeu nos estudos dele que não tem nas obras completas falando como Jung, de fato, na prática, fazia a imaginação ativa, né? E aí ele percebeu que, como o Jung se interessava muito pela alquimia, e nesse livro de Mysterium Coniunctions, eu não sei falar o nome, que tem 3 volumes, fala sobre esse processo alquímico e dá para compreender, então, o pensamento do Jung. Então, Jung, ele pegou também algumas imagens, não só as imagens da imaginação dele, mas esse livro, esqueci de falar que esse livro, ele é fac-símile. O que é fac-símile? É um livro em que traz, está vendo umas letrinhas que tem em cima dessa serpente que está vermelho com azul? Tem umas letrinhas diferentes aí. O livro está cheio de palavras que o próprio Jung, que escreveu essas palavras, essas frases e tudo, né? Esses pensamentos estão em grego, em latim, em alemão, numa letra gótica, bem desenhada, coisa mais linda que vocês estão vendo aí, bem colorido, né? Outra coisa que eu observei é que tem muita presença de mandalas, serpentes, pássaros, e essa dualidade, esse vermelho, né? Esse azul, até ao redor da serpente parece que também é serpente, né? E ele se deu ao trabalho de selecionar textos, fragmentos, imagens e trazer aí essas polaridades da psique. Aí tem em mãos o livro, né, na mão de uma pessoa, esse livro bem grande, e algumas imagens. Tem a imagem dos livros negros, que são alguns volumes, o livro vermelho. O meu livro vermelho é sem ilustração, por isso que ele é até pequeno, mas o livro vermelho com ilustração, ele é bem grandão. Eu dei uma olhada no preço que está esse livro, está de 1.200 a 1.500, o livro vermelho. Aqui são algumas imagens do livro vermelho. Vocês podem observar que as imagens parece que tem um padrão, né? Assim, umas imagens parecendo serpente, mas é o céu, é a onda, muito parecido. E tem um boneco vermelho. Eu fiquei pensando que seria o vermelho, que tem um personagem chamado o Vermelho, né? Também tem uma imagem que tem as rosas, né? E tem a catedral, um símbolo bem importante aí para ele, diante daquele sonho que ele teve quando ele era menor.
Eu estou procurando aqui a imagem do Filemon, que é um personagem bem importante. Aqui tem algumas páginas do livro vermelho. Ao centro, em cima, tem uma imagem aí do homem, parece que ele está com asas. Esse é o Filemon, que ele é uma espécie de guru espiritual bem importante, porque com as imagens que ele teve, ele percebeu Tem um capítulo do livro vermelho, só para encerrar, tem um capítulo do livro vermelho que se chama A Casa na Floresta. E nesse capítulo mostra que tem um pai, né, nessa casa, e ele seria um homem intelectual, voltado para os livros, ele nem se comunica direito com as pessoas, ele é muito fechado ali naquele mundo das ideias ali, e ele tem uma filha, que aí o Jung se relaciona com esses personagens, né, se comunica com esses personagens, e a filha é o contrário do pai, ela já é mais voltada para o mundo do padrão, do que é típico, do que é real, digamos assim, do cotidiano, da vida, né? Mais para as coisas externas, digamos assim, e o pai voltado, né? Então, a gente vê aí a polaridade, mais uma vez, nesses personagens. Aqui é a frase que a Gilda, se a Gilda quiser ativar. Pode ler para a gente, Gilda? Só encerrando aí, né, essa imagem, ela retrata muito toda essa oposição, né, que todos do grupo falaram, que são os conflitos que nós temos que ir resolvendo ao longo da nossa vida, né? Esqueci de abrir a câmera. Então, a frase, alguém já deve ter visto essa imagem, né, chamado Encontro das Águas, acontece lá no norte do Brasil, é um encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, e é maravilhoso, e é um símbolo nosso, né? Um símbolo brasileiro, que a gente pode aplicar lindamente a esse processo, né? Bem rapidinho, o Rio Negro, ele é frio, né? Aliás, o Rio Negro ele é mais quentinho, ele tem uma temperatura até 26 graus, e ele é lento, ele anda 2 quilômetros até 4 quilômetros por hora. Do outro lado tem o Rio Solimões. O Rio Solimões ele é mais frio, né? Ele tem uma temperatura de 22 graus e ele é mais rápido. Ele vai ali a 4 a 6 quilômetros por hora. Eles se encontram, né? E eles caminham 6 quilômetros um ao lado do outro sem se misturar, porque são muito diferentes, né? E aí, então, o Johnson, ele colocou essa frase, na hora me veio esse simbolismo aí bem brasileiro, né? Na imaginação ativa, os dois níveis de consciência, que é o inconsciente e o consciente, fluem um para o outro no campo da imaginação, como dois rios que se fundem para formar uma corrente poderosa. Completam-se um ao outro, começam a trabalhar junto e, como resultado, nossa totalidade começa a se converter em unidade. Pode passar, Amanda. Então, esses rios, eles caminham juntos, né? 6 quilômetros lá na frente, o negro vai deixando de ser muito quente e o Solimões vai deixando de ser muito frio, e um vai andando mais devagar e o outro vai apressando o passo, e os dois vão se misturando, né? E a partir dali eles formam o grande rio Amazonas, um dos maiores do mundo, tanto em volume d'água, né, quanto em extensão, e se torna poderoso. É isso que vai acontecer com a nossa mente, né? O diálogo da mente consciente com o inconsciente dá origem a uma função transcendente, o self, que surge como a síntese dos dois. Então, nosso processo de individuação é isso, né? É deixar essa mistura acontecer. Infelizmente, a maioria de nós, né, dos homens e das mulheres, chegam aí aos 60, 70, 80 anos e vai embora dessa vida sem se deixar misturar. Então, que o Muito nosso bem, grupo, parabéns para vocês. que vocês se misturem bastante, né? Desculpa aí a demora, viu, Lúcio? A vontade que tem de deixar vocês A professora falarem a fala noite muito. todos, tá, meninas? A gente fica preocupado, né, com outro grupo, porque tem questão do horário, às vezes eles estão esperando, vão ficando ansiosos, né? E, enfim. Mas vocês estão de parabéns, vocês conseguiram falar de um tema que, para mim, é um dos temas mais complicados da teoria junguiana, apesar de ser muito interessante,
mas ele é complicado, né? Muitos alunos, inclusive, assistiram a aula, tiveram dificuldade de entender o tema, mas, assim, eu achei que vocês foram muito claras, muito pontuais no assunto, e ficou bem interessante esse entendimento. Vocês estão de parabéns. E o grupo F também é cultura, né? Eu não sabia dessa do Rio Negro e gostei aí da comparação que vocês fizeram, foi excelente. E quanto ao livro vermelho, tive um professor que ele falou o seguinte, eu não vi escrito em algum lugar, mas ele é um professor muito erudito, que busca muita informação, eu acredito nele, que Jung, ele deixou uma informação lá, uma ordem para publicar esse livro só depois que ele morresse. Esse é um livro polêmico, né? Então, assim, essa galera gosta de fazer um pouco de polêmica, né? Mas isso faz parte. E nós temos algumas pessoas aqui assistindo o seminário, talvez não entendeu muita coisa, começa até, de repente, pensar sobre será que esse cara era um psicólogo mesmo, ou esse cara era um lunático e tudo? Mas, para entender isso, é importante conhecer a teoria de Jung, né? Aqui, tudo o que foi falado aqui tem a ver com símbolos, né? Então, tudo é simbólico nesse mundo. Em Lúcio, Oi. Lúcia, Amanda, é exatamente isso. O livro, ele não quis que fosse publicado em vida para não manchar a imagem dele de psicólogo, né? Porque ele tinha aí algumas visões bem incomuns, assim, digamos, né? E só foi publicado em 2009 e o livro foi feito de 1914 a 1930. Foram 16 anos escrevendo o livro, ficou num cofre, a família guardou num cofre na Suíça e só foi publicado em inglês em 2009, em 2010 em português, e os livros negros chegaram em 2020 apenas, que foi publicado. Mas, assim, apesar de tudo isso, né, ele, na realidade, ele não queria ter o desgaste dele com a comunidade científica, com os teóricos que já existia, porque você sabe como é que o povo gosta de uma picuinha, de uma encheção de saco, né? E ele não queria isso para a vida dele, né? Mas nós que conhecemos a teoria junguiana sabemos o quanto que ela é importante, o quanto que ela é válida e o quanto que ela é útil nos atendimentos e até no nosso processo de formação, certo? Então, parabéns ao grupo.